Ok, futuros coordenadores do processo legislativo, vamos terminar nossa revisão aqui, só que agora nós vamos falar sobre as ações do controle concentrado. Tá? Falamos, né, em controle difuso, concentrado, vocês já estão sabendo. As ações do controle difuso pode ser qualquer ação judicial, desde que haja partes, desde que haja um caso concreto. Agora, as ações do controle concentrado não, elas são bem específicas e nós precisamos estudá-las de uma maneira separada, ok? Então, vem aqui comigo na tela, a primeira ação do controle concentrado que nós vamos falar é a ação direta de inconstitucionalidade. É a famosa ADI, né, gente? A ADI que é regulamentada pela Lei 9868, a ADI que está presente lá no artigo 102, inciso 1º da Constituição, a linha A da Constituição. Então, a ADI é uma importante ação, traz aqui para mim. A ADI é uma importante ação do controle concentrado. É através dessa ação que ela só é proposta perante o STF, é que vai se declarar uma lei estadual, federal, ou um ato normativo estadual, federal, que esteja violando a Constituição e, portanto, irá declará-lo inconstitucional. Ok? Essa ADI é proposta no órgão máximo, no órgão maior. Controle concentrado é feito pelo STF, Supremo Tribunal Federal. Ok? Então, ação direta de inconstitucionalidade visa declarar uma norma estadual federal, uma lei ou um ato normativo federal estadual que esteja violando a Constituição inconstitucional. Ok? É forma de controle judicial, mas é uma forma de controle judicial abstrato, do controle concentrado de constitucionalidade. Vai se discutir tão somente na ADI se aquela lei federal ou ato normativo federal estadual está, de fato, violando ou não a Constituição, ok? Mas olha, não é qualquer um que pode propor a ADI perante o STF. Não é. Para propor a ADI, a Constituição enumerou lá aqueles legitimados. São legitimados específicos. Só eles podem ingressar com a ADI. Só eles podem entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade perante o STF. Quem são esses legitimados, professor? Vem aqui comigo na tela. Os legitimados a propor a ADI, são aqueles que estão lá no artigo 103 da Constituição Federal. Traz aqui para mim. Os legitimados estão lá no artigo 103 da Constituição. Quer uma dica? São 4 autoridades, são 4 mesas e são 4 entidades. Ok? Quem são os legitimados? Abram a Constituição, vamos lá no artigo 103 e nós vamos saber quem é que pode propor uma ADI, que é uma ação do controle concentrado, abstrato, discussão de lei em tese, efeito erga omnes. Ok? Bom, o artigo 103 diz o seguinte: podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. 1. O presidente da República. 2. Mesa do Senado Federal. 3. Mesa da Câmara dos Deputados. 4. Mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. 5. Governador do Estado ou do Distrito Federal. 6. O Procurador-Geral da República. 7. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 8. Partido político com representação no Congresso Nacional. 9. Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. O professor só diz que são 4 autoridades, são 4 mesas, são 4 entidades. Quem são as 4 autoridades? Para facilitar, nós temos o presidente da República, nós temos o governador de estado, nós temos o governador do Distrito Federal e nós temos o PGR. Tá? São 4 autoridades que podem propor ação direta de inconstitucionalidade. E as mesas? Quais são as mesas? Nós temos a mesa do Senado, nós temos a mesa da Câmara dos Deputados Federais, nós temos a mesa da Assembleia Legislativa e nós temos a mesa do Distrito, a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ok? E nós temos, além das 4 mesas, 4 entidades. Quais são as entidades? Olha aí, marca na sua Constituição. Nós temos o Conselho Federal da OAB, nós temos partido político com representação no Congresso Nacional e nós temos entidade de classe de âmbito nacional e nós temos confederação sindical. Ok, gente? 4 autoridades, 4 mesas,
4 entidades que fazem parte do artigo 103 podem propor as ações do controle concentrado, dentre elas a ação direta de inconstitucionalidade. Ok? Tudo bem? Agora, preste atenção que desses legitimados, até anotar aqui, ó, vem comigo na tela. Desses legitimados, que estão lá no rol do artigo 103, nós temos os chamados legitimados universais e nós temos os legitimados especiais. Ok? Muito cuidado, porque nós temos os legitimados universais e os legitimados especiais. Quem são, traz aqui comigo, quem são os legitimados especiais? Os legitimados especiais são aqueles que têm que demonstrar a chamada pertinência temática. São aqueles que têm que demonstrar, na ADI, o nexo causal, a relação de causalidade, a relação existente entre o interesse do que está sendo pedido pela parte legitimada. Vou dar um exemplo, para ficar claro para vocês. Olha só. Nós vimos que o governador do estado pode propor uma ADI em face de uma lei federal, uma lei estadual. Imagina a hipótese. Veja se é plausível o governador do estado de Minas Gerais propor perante o STF uma ação direta de inconstitucionalidade para declarar uma lei do estado do Maranhão inconstitucional. Faz sentido? Faz sentido o governador do estado de Minas Gerais propor uma ADI para declarar a lei do Maranhão, a lei estadual do Maranhão inconstitucional? Claro que não. Não há pertinência temática, não há nexo causal, não há interesse de agir. Entendeu, gente? O que acontece é o seguinte: os legitimados especiais, eles devem demonstrar a pertinência temática. Então, vou anotar aqui. Os legitimados especiais devem demonstrar pertinência temática. E quem são os legitimados especiais que devem demonstrar a pertinência temática? Bom, são aqueles que estão lá no artigo 103, mas nos incisos 4, 5 e 9 da Constituição. Esses devem demonstrar pertinência temática. Então, nós temos a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nós temos o governador do estado ou do Distrito Federal. E nós temos a Confederação Sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Devem demonstrar a pertinência temática. Então, vem cá, quer ver? Imaginem vocês uma entidade de classe de âmbito nacional. Então, vamos imaginar aí a classe o sindicato dos rodoviários. Né, Sindicato Nacional dos Rodoviários. Será que o Sindicato Nacional dos Rodoviários pode ingressar com uma ADI contra uma lei que versa sobre os professores? Uma lei que rege os professores? Claro que não. Não há pertinência temática. Eles são rodoviários, portanto, eles só podem ingressar com a ADI para tratar de uma lei que tenha relação com a atividade deles. Não há pertinência temática. Ok? Gente, por outro lado, além dos legitimados especiais, nós temos os legitimados universais. Os legitimados universais são aqueles que não precisam demonstrar pertinência temática, porque o interesse deles é federal. Por exemplo, partido político com representação no Congresso Nacional não precisa demonstrar pertinência temática. Presidente da República, olha, o interesse dele é geral, é federal, ele não precisa demonstrar pertinência temática. Procurador-Geral da República também não precisa demonstrar pertinência temática. Ok, gente? Tudo bem? Bom, volta aqui na tela, vamos continuar falando da ADI. Os legitimados a propor ADI somente são aqueles que estão lá no artigo 103 da Constituição Federal. Se dividem em legitimados universais e legitimados especiais. Os especiais têm que demonstrar pertinência temática. Os universais não precisam demonstrar pertinência temática. Ok? Agora, qual que é o objeto da ADI? Para que serve a ADI? A ADI serve
para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. Traz aqui para mim. Se tiver uma lei federal, uma lei ou um ato normativo federal ou estadual que esteja violando a Constituição, pode ingressar com a ADI. Exemplo, temos uma lei federal do ano de 2010. Se ela estiver incompatível com a Constituição, um dos legitimados do artigo 103 pode propor uma ação direta de inconstitucionalidade visando declarar esta lei inconstitucional, extirpando-a do ordenamento jurídico. Ok, gente? O grande problema é quando se fala em ato normativo federal estadual. Muitas pessoas não sabem o que é ato normativo. Ato normativo é aquele ato que é norma, mas não é lei. Quais são as leis que nós temos? Ora, nós temos as leis ordinárias, nós temos as leis complementares. Então, o que será ato normativo? Emenda constitucional é ato normativo. Medida provisória é ato normativo. Decreto legislativo é ato normativo. Resolução é ato normativo. Ok? Agora, dessas normas que podem ser objeto de uma ADI, a gente pode enumerar algumas. Vem cá, só a título de exemplo, para vocês saberem. O que pode ser objeto, vamos colocar assim, ó. Pode ser objeto de ADI. Pode ser objeto de ADI. 1. Espécies normativas do artigo 59 da Constituição. Ou seja, todas aquelas normas do artigo 59 da Constituição podem ser objeto de uma ADI. 2. Pode ser objeto de ADI. Resoluções de tribunais. 3. Pode ser objeto de ADI, resolução do CNJ. 4. Pode ser objeto de ADI o regimento interno dos tribunais. 5. Pode ser objeto de ADI, olha que importante, tratados internacionais. Um tratado internacional que esteja violando a Constituição pode muito bem ser objeto de uma ADI. 6. Decreto autônomo, aquele, gente, que está lá no artigo 84, inciso 6º da Constituição. Deixa eu fazer uma observação. No artigo 84, nós temos os decretos regulamentares, nós temos o decreto autônomo. O decreto regulamentar está no 84, inciso 4º. Ele não cabe ADI. Não se faz controle de constitucionalidade no decreto regulamentar. Decreto regulamentar não pode ser objeto de ADI. Por quê? Porque ele regulamenta a lei. Então, não se faz controle de constitucionalidade, se faz controle de legalidade. Ele não regulamenta a lei? Então, contra ele não se faz controle de constitucionalidade. Decreto regulamentar não pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Mas o decreto autônomo, aquele que está no artigo 84, inciso 6º, pode. Grande diferença entre eles. O decreto autônomo é norma primária. O decreto regulamentar é norma secundária. Portanto, cabe controle de constitucionalidade quando o objeto for uma norma primária. Norma secundária não faz controle de constitucionalidade, faz controle de legalidade. Antes de respeitar a lei, a Constituição, tem que respeitar a lei. Ok? Continua aqui. Olha só. Decreto, então, autônomo do Poder Executivo, cabe controle de constitucionalidade. Agora, olha o 7, que importante. Lei distrital. Só que tem uma observação. Lei distrital. Traz aqui para mim. Gente, vocês sabem que o Distrito Federal possui
função sui generis. Ao mesmo tempo ele tem função de município, ao mesmo tempo ele tem função de estado. Uma lei distrital. A gente viu que lei estadual pode ser objeto de controle de ADI. E lei distrital pode? Pode. Desde que seja uma lei distrital de competência estadual. Vamos escrever aqui. Lei distrital de competência estadual. Ok? Então, se for uma lei distrital de competência municipal, não irá fazer controle de constitucionalidade via ADI. Nós vamos ver que é uma outra ação, mas não ADI. Traz aqui para mim. ADI é só contra. ADI pode ter como objeto lei ou ato normativo federal ou estadual. Ok? Tudo bem? Beleza, vamos continuar aqui na tela. Agora vamos falar o que não cabe na ADI. O que não pode ser objeto da ADI. Vamos colocar aqui, ó. Não pode ser objeto da ADI. A gente acabou de ver aquelas espécies normativas que podem ser objeto de uma ADI, ou seja, traz aqui para mim. A gente acabou de ver. Pode ser objeto de ADI. Tudo isso que a gente anotou. Caso aqueles exemplos que nós anotamos aqui agora há pouco estejam violando a Constituição, tanto porque tem uma inconstitucionalidade formal ou uma inconstitucionalidade material, um dos legitimados do 103 pode propor uma ADI, tendo eles por objeto. Ok? Agora, quando é que não cabe ADI? Vem comigo aqui na tela. 1. Não vai caber ADI contra normas constitucionais originárias. Não cabe ADI contra normas constitucionais originárias. Pessoal, o que são normas constitucionais originárias? Traz aqui para mim. São aquelas normas que nasceu com a Constituição. São as normas criadas pelo PCO, pelo Poder Constituinte Originário. São aquelas normas que surgiu em 1988. Ok? Essas normas constitucionais originárias não podem ser objeto de ADI. Mas uma emenda constitucional pode ser objeto de ADI? Falamos lá, que as espécies normativas do artigo 59 podem ser objeto de ADI. Emenda constitucional não foi criada pelo Poder Constituinte originário, mas pelo Poder Constituinte derivado. Ok? O que não pode mais ser objeto de ADI? Número 2. Leis anteriores à Constituição Federal de 88. Traz aqui para mim. Se a lei for de 1987, se a lei for de 1950, ela não pode ser objeto de ADI. Ela vai ser objeto de uma outra ação do controle concentrado. Nós vamos estudar daqui a pouquinho, que é muito importante, ok? A ADI só pega lei, só pode ser objeto, só pode ter por objeto leis após a Constituição de 1988. Ok? O que mais não pode ser objeto de ADI? 3. O que mais não pode ser objeto de ADI? Obviamente, as leis que já foram revogadas. Nunca pode ser objeto de ADI, até mesmo porque elas não fazem mais parte do ordenamento jurídico. O que não pode ser objeto de ADI? 4. O que não pode ser objeto de ADI? Decretos regulamentares. Eu até já falei isso com vocês. Artigo 84, inciso 4º da Constituição Federal. O decreto regulamentar, ele regulamenta a lei, não se faz controle de constitucionalidade. São aqueles que vêm dar a fiel execução às leis. Contra eles se faz controle de legalidade e não controle de constitucionalidade. Não pode ser objeto de ADI leis municipais. Olha que importante para o concurso de vocês. Vocês não estão fazendo concurso para a Câmara Municipal de Belo Horizonte? Pois bem, lei municipal não pode ser objeto de ADI, mas pode ser objeto de outra ação do controle concentrado de constitucionalidade que nós vamos estudar daqui a pouco. 6. Não pode ser objeto de ADI lei distrital de competência municipal. Não pode ser objeto de ADI lei distrital
de competência municipal. A gente vai ver que ela será objeto de outra ação do controle concentrado. 7. Não pode ser objeto de ADI. Súmula vinculantes. Súmulas vinculantes não podem ser objeto de ADI, ok? Também não pode ser objeto de ADI. 8. Convenções coletivas de trabalho. Ok, gente? Agora, quais são os efeitos? Quais são os efeitos? Traz aqui para mim. Quais são os efeitos da ADI? Nós vamos estudar no próximo bloco, ok? Um abraço para vocês, até já.